E uma doença que tem despertado aí preocupação nas pessoas, principalmente neste inverno, é a chamada de síndrome de Raynaud. Com as temperaturas baixas, algumas partes do corpo costumam ficar pálidas, como as orelhas e a ponta do nariz e dos dedos também. E as mulheres são as mais atingidas. Nós vamos conversar agora com a reumatologista, a doutora Cristiane Castedo, que vai explicar pra gente por que as mulheres são mais afetadas. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda. Boa tarde, Débora. Obrigada. Boa tarde a todos de casa. Obrigada, Cristiane. Cristiane, por que as mulheres são as mais afetadas aí nessa síndrome? Bom, a doença de Raynaud, o fenômeno, ele acontece muito mais em mulheres em idade fértil. Por quê, né? Porque as mulheres, frequentemente, elas têm mais doenças que a síndrome de Raynaud é um sintoma. Entendeu? Então, como o sintoma é mais comum em doenças que acometem mulheres, ele acaba também acometendo mais mulheres em idade fértil, mulheres jovens, né? E doutora, como é que seria esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico mesmo, né? Ele pode ter até 3 fases. Então, tem aquela fase primeira de palidez, como você comentou, né? Da ponta dos dedos, dos pés, às vezes da pontinha do nariz, da orelha. E aí, logo em seguida, pode ter um arrochamento, né? Porque diminui a circulação dos vasos de sangue. E aí pode ter até uma terceira fase de vermelhidão, que é como se fosse uma reação, né, que aí abre a circulação e aí fica avermelhado. Então, o diagnóstico é clínico, alguns exames laboratoriais ou até um exame que a gente vê que chama capilaroscopia, que vê no microscópio a pontinha da unha aqui do leito ungueal, a gente consegue identificar se é um Raynaud um pouco mais grave ou um Raynaud mais leve. E doutora, como é que seria esse acompanhamento? Essa síndrome, ela realmente não tem cura? Primeiro, a gente precisa identificar, é decorrente de alguma doença? Aí não tem cura, mas tem controle. Existem várias medicações que podem ajudar a controlar, existem por exemplo, manejo de estresse, ajuda um pouquinho. Agora, se ela for, por exemplo, decorrente de alguma medicação, aí pode tirar a medicação e ver se melhora. Pacientes, por exemplo, que às vezes trabalham com muita britadeira, né? A vibração pode desencadear o Raynaud, então, às vezes, diminuindo a vibração, isso pode ser controlado. Medicações para enxaqueca, alguns quimioterápicos, algumas medicações para pressão alta. Então, se o Raynaud for decorrente dessas causas reversíveis, você consegue controlar. Agora, quando ele é decorrente de alguma doença, aí normalmente ele não consegue ser controlado e aí é onde a gente tem que ficar mais de olho, porque às vezes pode abrir até feridinha na ponta do nariz. Infelizmente, já tive pacientes até que perdeu a ponta do nariz, a ponta dos dedos e precisou ser amputado. Então, é algo que realmente a gente precisa ficar bem atento agora, principalmente com essa frente fria aí que foi anunciada agora há pouco. Que vai vir essa semana, amanhã, hein, doutora? E, doutora, exato. Doutora, como é que seria essa prevenção? A prevenção, número 1, é a gente manter o corpo todo bem aquecido. Então, não adianta só eu colocar uma luva quentinha se eu não tiver com o corpo todo bem aquecido. Então, primeira coisa, deixar o corpo bem aquecido. Fazer adaptações em casa para evitar água gelada. Então, se precisar, coloque adaptações para você sempre ter manejo de água quente. Então, por exemplo, para lavar uma louça na água quente é melhor, tá? E tirar medicações que pioram o Raynaud, como eu já comentei anteriormente, aquelas medicações, então isso ajuda, né? E tratamentos específicos. O manejo do estresse, parar tabagismo também ajuda. Então, é uma série de fatores para tentar controlar, para não chegar a um ponto extremo como esse que eu falei dessa paciente que precisou amputar a ponta dos dedos. Nossa. E, doutora, existe uma idade específica que seja sujeita aí a desenvolver essa síndrome? Quando ela é relacionada a doenças reumáticas, normalmente é mulher em idade fértil. Então, mulher por volta dos seus 20 a 40 anos de idade é mais comum acontecer os sintomas. Mas tem pacientes que
tem o fenômeno de Raynaud sem ter doença nenhuma associada. Então, não é porque você tem, aí quem está ouvindo de casa, não é que você tem fenômeno de Raynaud que é para ficar desesperado, mas vale sim uma avaliação pelo reumatologista para fazer alguns exames adicionais e ver se o seu caso é um caso para ficar mais atento ou é um quadro mais leve. Que fica de alerta aí, né, doutora? Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Aproveite o friozinho amanhã, a partir de amanhã. Obrigada pela sua participação e um super beijo para você. Obrigada, um beijo, boa tarde a todos. Obrigada.